Olá, meus queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de Ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. A aula de hoje é a aula de número 2. Eu irei falar sobre fontes e tipos de energia. Bom, na imagem que você pode observar aí, a gente tem as fontes de energia. A energia que foi obtida através do fogo, de moinhos, através do vapor, da água, quando se fala da hidroelétrica e também dos ventos. Bora começar um pouco falando do forno solar. Olha que legal. Com a ajuda aí de um carpinteiro, a gente pode confeccionar um baú de madeira. Isso daí forrando esse baú com papel alumínio e também colocando um espelho lá do lado de dentro da estampa, ou seja, do dentro da tampa. E na superfície da caixa aberta, a gente pode colocar um vidro transparente que é removível. Isso daí para que o forno ele funcione e só ele pode ir ajustando a abertura da tampa, isso de acordo com a posição do sol. Os raios eles vão refletir no espelho e vão ser direcionados para a comida. O vidro ele vai isolar o calor lá dentro e o alumínio ele vai ajudar a refletir esses raios. Aí a gente tem uma forma de energia que é o forno solar. Outra forma de energia, no caso, vai ser o aquecedor solar. Você pode pegar uma mangueira. Essa mangueira ela pode ser transparente, a gente vai colocar estendida aí no telhado, isso de forma de uma serpentina. Você vai ligando a caixa d'água a um cano que vai descer diretamente para a pia e pode ser feito com um garrafão de plástico. A água ela vai ser aquecida pelo calor do sol, justamente o calor do sol ele vai aquecer a água. Principalmente quando ela passa pela serpentina. Agora a gente vai falar sobre o fogo. O fogo, pessoal, ele foi descoberto há cerca de 500 mil anos atrás. Lógico que antes de Cristo. Foi a primeira fonte de energia para os seres humanos. Ele era obtido por meio de uma queima de madeira e é usado também para iluminar e também produzir o calor. Já a roda ela foi descoberta pelos sumérios, isso mesmo, que era um povo da antiguidade, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Historicamente, equivale aí a importância a um combustível. Isso no início, ela era movida pelos homens, ou seja, também por bois ou por cavalos, quando se fala da roda. Temos o carvão. Já o carvão, ele é formado há milhões de anos, que começou aí a ser explorado como combustível durante toda a Idade Média. Teve um período que foi histórico que delimitou pelos anos de 476 a 1453. Bom, o carvão mineral, ele ainda constitui a principal fonte da produção de energia para as indústrias que são siderúrgicas. Agora, bora falar sobre os moinhos. Quando se fala dos moinhos, eu tenho que dizer a vocês que os persas, eles criaram os moinhos. E eles criaram no século VII, valendo-se aí de uma força natural, no caso, o vento. Na Idade Antiga, os romanos, eles aproveitavam a força da correnteza dos rios, em vez, no caso, ao contrário, né? Ao invés do vento, que no caso aí que eram os persas que utilizavam. Bom, e aí eles utilizavam essas quedas d'água para movimentar a roda que era feita com lâminas. E a engenharia ela evoluiu para as rodas d'água no século XII. Bora agora falar um pouco sobre o vapor. Também aí no século XVII, o cientista francês Denis Papin, ele inventou a máquina a vapor. Isso depois de observar um caldeirão aí de água fervente. Justamente quando ele observou aquele caldeirão de água fervente,
ele observou que estava liberando muito vapor. Então, ele originou uma máquina a vapor, cuja tampa ela se movimentava durante a fervura. O primeiro motor a vapor ele foi construído pelo engenheiro escocês James Walter em 1769. Já o petróleo, já que estamos falando de energia, o petróleo ele é conhecido desde a antiguidade. Ele era utilizado na antiguidade para embalsamar os faraós egípcios. Olha que legal. O primeiro poço de petróleo ele foi perfurado aí nos estados da Pensilvânia e também nos Estados Unidos por Edwin Drake, em um maquinista aposentado, no caso aí, em 1859. Bom, já a eletricidade, no caso, ela é obtida com as transformações de outras fontes de energia, como as produzidas pelas quedas d'água dos rios. Isso aí, em 1879, a lâmpada elétrica ela foi inventada pelo cientista norte-americano Thomas Edison, que também projetou a primeira hidrelétrica em 1882. Bem legal quando se fala da eletricidade. E daí da eletricidade a gente tem as usinas hidrelétricas. Essas usinas hidrelétricas, elas respondem pela maior parte da energia que é produzida no nosso país, no caso o Brasil. E temos aí uma principal vantagem. Essa vantagem é ser uma fonte de energia limpa, porque ela não vai emitir nenhum gás carbônico e vai ser também, no caso, quando a gente fala do gás carbônico, que é um dos responsáveis pelo efeito estufa. E temos também algumas desvantagens quando se fala da dependência do clima, porque quando se tem aí pouca chuva, o que é que vai acontecer com as hidrelétricas? Elas irão diminuir a sua capacidade de produção de energia, causando um racionamento, porque a gente tem uma grande necessidade de grandes investimentos. Além disso, ele pode também, no caso a hidrelétrica, provocar impactos ambientais ao represar os rios e pode, consequentemente, alagar essas áreas que são imensas. Bom, agora eu vou falar um pouco da energia nuclear. Já a energia nuclear, ela foi criada em 1942, a partir aí da fissão nuclear. A fissão nuclear, ela vai consistir na quebra do núcleo, isso mesmo, na quebra do núcleo de um átomo. Esse núcleo aí, ele vai ser quebrado em 2 pedaços. Isso libera aí grandes quantidades imensas de energia na forma de calor. Bom, já que eu falei aí da energia nuclear, bora agora falar um pouco sobre o álcool. O álcool, entre as fontes alternativas de energia, o Brasil ele vai dominar a tecnologia de produção do álcool a partir da fermentação da cana-de-açúcar. Já a energia que é eólica, a gente já vai para alguns tipos de energia, já que eu falei da termoelétrica, agora eu vou falar um pouco da energia eólica. A energia eólica ela vai utilizar algumas hélices que poderiam ser exploradas aí em larga escala. Existe aí a tecnologia para a construção de grandes hélices que são ligadas a turbinas. Isso para gerar a energia só preciso aí de um vento que seja intermitente, ou seja, um vento constante. Bom, a energia eólica, a gente tem aí para sua implantação que vai ser preciso um estudo dos pontos onde o vento ele vai ter uma maior força e também uma maior constância caso necessário. Bom, hoje eu falei aí sobre as fontes e os tipos de energia que se originaram no nosso planeta. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.